Ok, meus amigos, sejam bem-vindos a essa tarde de sábado, 28 de novembro de 2020, todos sobreviventes aí da pandemia Covid. Aureluz, parabéns por vencer, tá? Esse problema tão corrente que a gente sabe que tem levado tantas pessoas que a gente ama. E com a graça de Deus, logo, logo a gente vai passar por tudo isso. Pessoal, a disciplina de evolução é uma das disciplinas mais importantes do curso de Ciências Biológicas, tá? Então, aqueles que não me conhecem, né, eu me chamo Leomar Matos, sou professor efetivo do curso de Ciências Biológicas do Centro de Educação Aberta e à Distância, tá? Curso esse que hoje é referência no Brasil e no mundo pela qualidade, porque tem levado o ensino à distância aos seus alunos, tá? Então, a evolução, pessoal, nada mais é do que o estudo das mudanças dos seres vivos ao longo de diversas gerações. E é uma disciplina tão importante porque ela aborda todas as outras demais grandes conhecimentos da área da biologia. Então, aquilo que a gente aprendeu lá na botânica, que a gente aprendeu na zoologia, que a gente aprendeu na biologia celular, que a gente aprendeu na biologia de criptógamas, tá? Na genética, na biologia molecular. Então, todo esse conhecimento, ele converge para essa disciplina, tá? E é por isso que a gente vê essa disciplina praticamente aqui no fim do curso. Por quê? Porque para a gente compreendê-la, a gente precisa ter uma visão geral do que são as grandes áreas da biologia. Então, ao longo de todos esses anos no curso, vocês foram preparados para chegar nessa evolução, tá? Nessa disciplina que tenta compreender, tá? Como se deu a organização dos seres vivos ao longo de milhares e milhares de gerações, tá? Então, para a gente fazer essa aula de hoje, a primeira coisa que eu preciso é que vocês abram a cabeça, tá? Então, a gente vai abrir a cabeça, deixar a imaginação fluir, tá? Lembrar da época que a gente era criança, em que a gente tinha uma imaginação bem fértil, e as pessoas iam contando as histórias, e a gente ia imaginando todo aquele cenário, tá, da historinha que era nos contada naquela época. Então, hoje, na aula de evolução, a gente vai relembrar essa memória fértil que a gente tinha quando criança, tá? Então, é com muito carinho que a gente vem à primeira questão. O que é evolução, pessoal? Evoluir significa mudar, tá? Evolução não é sinônimo de melhoria, como muitas pessoas acham. Muita gente acha que houve uma evolução em determinado processo. As pessoas acham que isso está relacionado a uma melhoria. Evolução, pessoal, é simplesmente mudar. E essa mudança pode ser benéfica para algum organismo ou maléfica, se isso resultar em alguma perda ou até na extinção daquele grupo de organismos, tá? Então, o primeiro mito que a gente começa a elucidar aqui nesta aula é sobre o conceito do termo evolução. Então, evoluir é simplesmente mudar, sem sinônimo de melhoria, tá? Ou de perca. Tá? Então, é um processo através do qual ocorrem mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo. O fator tempo é o principal fator evolutivo. A evolução, ela não consegue ser percebida, a gente não consegue perceber os fenômenos ou os fatores evolutivos se considerar o fator tempo, tá? Então, para perceber os mecanismos evolutivos, a ação dos mecanismos evolutivos, a gente tem que levar em consideração o fator tempo, tá? E esse fator tempo é o que possibilitou a origem e a extinção de diversas espécies, tá? Como temos observado hoje. E o que são as evidências da evolução? As evidências da evolução são aqueles mecanismos que nos mostram que, ao longo do tempo, esse processo evolutivo ocorreu, tá? A evolução ela é baseada fortemente e corroborada pelo estudo comparativo de alguns organismos, sejam eles fósseis ou sejam eles atuais, tá? Então, lembremos, o que é um fóssil? O fóssil ele é um registro ou uma espécie de fotografia, tá? De um organismo que viveu há milhares ou milhões de anos atrás. E aí, quando a gente pega a estrutura desse organismo fóssil e tenta comparar
com a estrutura, morfologia e até fisiologia dos organismos atuais, a gente consegue perceber que há diferenças gritantes entre esses organismos, mas que também há determinadas semelhanças. E são essas determinadas semelhanças que nos levam a compreender que todos os organismos, ou aqueles organismos que estão sendo comparados, eles têm uma certa relação de ancestralidade. A gente vai compreender isso ao longo da nossa aula de hoje. Então, a evolução era completamente corroborada e organizada a partir das evidências evolutivas. Então, como é que hoje a gente conhece e acredita no processo evolutivo? A partir das evidências. E quais são essas evidências, meus queridos? Algumas evidências elas são baseadas em períodos históricos e contextos, né, que a ciência e que as pessoas trabalharam. Então, o primeiro conceito evolutivo, ele veio a partir do criacionismo, tá? Então, que algo sobrenatural, né? Então, aqueles religiosos, sobrenatural Deus, deu origem aos seres vivos, tá? Só que o criacionismo, na sua época, essa ciência da época, hoje a gente percebe que ela não conseguiu ser ampla o suficiente para apresentar todas as particularidades dos organismos vivos e dos mecanismos evolutivos. Então, o criacionismo, à época, ele apresentava que os organismos eram imutáveis, ou seja, que ao longo das gerações, eles não sofriam modificações, tá? E aí, o tempo foi passando, os mecanismos de investigação científica foram ficando mais robustos, né? E aí, a gente conseguiu perceber, né, que os organismos, eles mudavam, sim, ao longo das gerações. Só que cada época, né, que a ciência ia se aprimorando, o estudo dos organismos ia se aprimorando, né, iam havendo também algumas limitações, porque à medida que a ciência ia se aprimorando, ela ia ampliando o seu leque de estudos. Então, veio outra corrente, que foi a geração espontânea, aquela que a gente estudou lá na biologia celular, em que os organismos, né, em que seres inanimados davam origem, né, a seres vivos, em que a vida surgia a partir de seres inanimados. Hoje, ao longo do processo evolutivo e analisando a possível origem dos seres vivos no planeta, tá, nós acreditamos que essa geração espontânea ela também teve suas razões, mas ela foi contextualizada de forma diferente. Hoje nós temos elementos científicos que corroboram com isso e que mostram que a geração espontânea era possível sim, desde que houvesse o fator tempo relacionado a ela, em que ao longo de milhares e milhões de anos, lembre-se disso lá da nossa aula de biologia celular, em que organismos ou moléculas foram se associando, se agregando, deram origem aos coacervados, depois a primeira forma de célula viva, provavelmente procariota, tá? E essa forma de vida foi se adaptando, se multiplicando ao longo dos milhares de anos e se adaptando às diversas modificações que o planeta foi sofrendo, tá? E aí a vida foi tomando as suas diversas formas, conforme sua adaptação às mudanças do ambiente. E essas adaptações às mudanças que o ambiente ia sofrendo, resulta num efeito evolutivo que a gente vai conhecer daqui a pouco. O ambiente, ao longo dos anos, ele vai mudando. E todos os organismos que interagem com aquele ambiente, ao longo das gerações, também vão acompanhando essa mudança. Por que eles vão acompanhando essa mudança? Porque essas mudanças, elas vão selecionando naturalmente organismos. E aí vem o conceito que a gente conhece hoje como seleção natural. Então, essas mudanças que ocorrem no ambiente ao longo dos anos, quando eu falo em anos, eu falo de milhares de anos, milhões de anos, de mudanças pontuais que vão acontecendo e que ao longo desse grande intervalo de tempo, essas mudanças se tornam bem fixas e bem atenuantes, os organismos eles passam a ser selecionados, tá? Aqueles que eram adaptados ao primeiro ambiente podem não ser aqueles adaptados, tá, ao segundo ambiente, considerando aí a distância entre um ambiente primeiro e o segundo, um longo intervalo de tempo. E quando eu falo intervalo de tempo, milhares e milhões de anos de que populações vão se reproduzindo e se adaptando às mudanças que o ambiente vai sofrendo, tá? Então, essas mudanças que o ambiente vai sofrendo, vai forçando com que os grupos de organismos, né,
vão se adaptando àquelas mudanças. Tá? Aqueles organismos que não se adaptam são extintos. Aqueles que se adaptam fixam na população aquelas mudanças de adaptação. E a esse fenômeno, a essa força de mudança que ocorre ao longo de milhares de gerações, a gente chama de seleção natural. E ela está diretamente relacionada ao que a gente conhece hoje como transmutação, tá? Que uma espécie dá origem à outra ao longo de milhares e de milhões de anos, tá? Então, a seleção natural nos ajuda a compreender isso. Naturalmente, o ambiente muda, pessoal. Eu vou citar um exemplo bem básico para vocês no intervalo de 20 anos. Eu não vou estender o intervalo, porque eu sei que aqui todo mundo é novo, né? Aqui tem gente com 15 anos, 12. Então, não adianta eu estender para 30. Então, meus amigos, o que é que a gente tem observado de mais notório no ambiente em que a gente vive? Quando eu digo ambiente, é o planeta, planetão, todinho. O que é que a gente tem observado de maior mudança no planeta? A alteração climática, tá? O ambiente, ele tem ficado mais quente ao longo de 20 anos, não é? Então, o clima, pessoal, ele influencia uma grande quantidade de organismos. E aí, o que é que tem acontecido ao longo desses 20 anos? Alguns organismos não têm se adaptado a essas mudanças, tá? Então, a temperatura média do planeta, ela tem aumentado gradativamente a cada ano. E alguns organismos se adaptaram a essas mudanças, até hoje existem no ambiente. Aqueles que não se adaptaram, provavelmente deixaram de existir, tá? Então, num curto intervalo de tempo, milhares ou vários organismos deixaram de existir que talvez a gente nem tenha conhecimento de que esses organismos algum dia existiram. Que talvez daqui a milhares de anos a gente vá conhecer esses organismos na forma de fósseis. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que o tempo, o ambiente vai mudando naturalmente. Tá? E essas mudanças naturais imprimem forças de seleção entre os organismos. Aqueles organismos, aquela população de organismos que vai se adaptando a essas mudanças que vão ocorrendo naturalmente no ambiente, esses organismos sobrevivem, se reproduzem e passam suas cargas genéticas para todas as suas descendências. Tá? Então, essa população, ela se perpetua no ambiente. Tá? Aqueles que não se adaptam a essas mudanças, eles vão deixando de existir. E aí a gente conhece aquele fator que a gente aprendeu lá em ecologia, que é o fator da extinção, né? Em que os organismos deixam de existir, tá? Porque não conseguem mais sobreviver no ambiente. Professor, e o que é que faz um organismo, ou uma população daquele organismo, sobreviver naquele ambiente? O organismo, para sobreviver e ser considerado um organismo adaptado, ele tem que ser capaz de reproduzir, tá? Ele tem que ser capaz de crescer, reproduzir e gerar descendentes férteis. Tá? O que é gerar descendentes férteis? É você ter um filho, ou filha, ou filhos, e eles serem capazes de se reproduzir e deixarem filhos. E esses filhos deles, que são seus netos, deixarem seus bisnetos, tataranetos, escanchanetos, lá vai netos. Tá? Então, isso é uma espécie adaptada. Isso é uma população adaptada. O ambiente sofreu diversas modificações, mas os organismos daquela população, daquela espécie, eles têm que ter capacidade de se reproduzir e deixar descendentes férteis, tá? Em ambiente natural. Ou seja, sobre as condições naturais do ambiente, tá? Então, olhem agora para todos os seres vivos que hoje nós conhecemos. Todos eles existem hoje porque todos eles são capazes de se reproduzir e deixar descendentes férteis. Aqueles organismos que não conseguiram fazer isso foram extintos, tá? E aí, esse valor, ou essa escala de extinção, a gente pode olhar ela ou para indivíduos específicos, ou para toda uma população, tá? Claro que diariamente, dia a dia, mês a mês, ano a ano, a gente vai vendo indivíduos de uma população
sendo extintos e outros se superadaptando, tá? Mas ao longo de milhares de gerações, se a gente tivesse a possibilidade de olhar e ter esse olhar ampliado, né, ao longo das milhares de gerações, a gente ia perceber que esses organismos, tá, que se adaptavam iam culminando em novas espécies. Por quê? Porque à medida que o ambiente ia mudando, ele ia selecionando características específicas daquele novo ambiente, em detrimento daquelas características que não se adaptavam. Então, aqueles organismos que têm características que não se adaptam ao novo ambiente, eles tendem a ser extintos. Por quê? Se ele não é capaz de encontrar alimentos, se ele não é capaz de reproduzir, não é capaz de deixar descendentes férteis, ele vai entrar em extinção. E quando ele entra em extinção, ele leva com ele toda a sua carga genética. Então, pessoal, quando um indivíduo morre, ou quando uma população de uma mesma espécie entra em extinção, ela leva consigo todo o seu material genético, que não passa a não existir mais dentro de uma população, ou dentro de uma espécie que vai avançando geração após geração, sem aquela carga genética daqueles organismos que se extinguiram. Então, quem somos hoje? O Homo sapiens, a nossa espécie, tá? Os cães, os gatos, as diversas raças de cães, de gatos, de pássaros, de vegetais. Hoje nós somos os organismos melhor adaptados ao ambiente natural que vivemos hoje. Daqui a 100 mil ou 200 mil anos, poderemos não ser mais esses organismos adaptados ao novo ambiente, tá? Porque mudanças do ambiente naturalmente vão acontecendo. Vamos lembrar lá da biologia celular, quando surgiu o corpo celeste que hoje nós chamamos de planeta Terra. Ele era um ambiente completamente inóspito e inabitável, tá? Não tinha oxigênio na atmosfera, tinha gases tóxicos, a temperatura da superfície da atmosfera era insuportável para espécies as quais existem hoje. Então, ao longo de milhares de anos, esse planeta foi resfriando, as suas condições climáticas foram mudando, a sua superfície foi mudando, formas ou tipos de indivíduos que foram se adaptando ao longo de diversas gerações, ao longo de milhares de anos. O planeta foi resfriando, foi surgindo a vida dentro d'água. Dessa vida dentro d'água, passamos a ter vida fora da água, tá? E aí os vegetais têm uma grande responsabilidade quanto a isso. E hoje os representantes que nós temos dos répteis, né, que tem um corpo mais revestido e com proteção para suportar diversas pressões de seleção, como calor, ambiente inóspito, tá? Então, todas essas mudanças foram se acumulando e os organismos foram se reproduzindo e deixando descendentes, e esses descendentes deixando novos descendentes. E à medida que o tempo foi passando, foram sobrevivendo apenas aqueles descendentes mais adaptados, tá? Então, ao longo de milhares de anos, vários tipos de organismos surgiram, adaptados àqueles cenários ambientais da época. Alguns deixaram de existir, porque não conseguiram se adaptar às mudanças que o ambiente foi sofrendo, tá? E outras espécies novas foram surgindo. Então, esse é o conceito geral de evolução, que ao longo dos milhares de anos, os organismos vivos vão mudando. Mas quem muda não é o indivíduo, tá? Então, Josué, quem muda e quem se adapta não é o Josué. São as gerações que vêm depois do Josué. O Josué, hoje, ele é um indivíduo adaptado às condições de hoje. A geração do Josué vai ter que ter condições de se reproduzir e gerar descendentes férteis no ambiente, ou nas condições ambientais em que eles vão estar suscetíveis. E assim, todas as diversas gerações. Então, pessoal, a evolução ela não se dá por um indivíduo, ela se dá em uma população ao longo de milhares de gerações. E quando eu digo ao longo de milhares de gerações, ao longo de diversos ciclos reprodutivos, tá? Então, esse é o conceito geral, é a ideia geral de evolução. E hoje a gente tem todo esse conhecimento evolutivo, principalmente por causa dos registros fósseis, tá? Então, estudando os fósseis, a paleontologia, a gente consegue perceber que
Sim, claro, existem diversas diferenças entre os organismos vivos de hoje e os fósseis, mas também existem semelhanças. E são essas semelhanças que nos levam a entender que houve uma relação de ancestralidade entre os organismos, tá? A taxonomia, a classificação dos seres vivos, ela também nos converge para esse mesmo pensamento. Da mesma forma, a anatomia comparada, quando você começa a comparar anatomicamente as similaridades e as diferenças dos organismos, a gente consegue perceber que há uma relação de ancestralidade entre esses organismos. E o que é essa relação de ancestralidade, professor, que o senhor tanto fala? Relação de ancestralidade, ela é que, imaginem comigo, uma população de indivíduos existiu há milhares de anos, milhões de anos atrás, tá? Dessa população de indivíduo, foram surgindo diversas outras populações, tá? E essas diversas populações que surgiram a partir daquela primeira, cada uma, ao longo de milhares e milhares de gerações, foram dando origem a indivíduos adaptados a novos ambientes com novas características, dando origem a indivíduos novos, a um mecanismo que a gente chama de especiação. Vamos usar o exemplo da nossa turma. Nesse momento, nós temos 67 alunos na nossa turma, tá? Então, suponhamos que nós somos uma população. Todos pertencemos à mesma espécie, Homo sapiens, somos capazes de reproduzir entre si, tá? Então, os machos e as fêmeas são capazes de reproduzir entre si, gerar descendentes férteis. O que é gerar descendentes férteis? É ter uma prole que seja capaz também de se reproduzir. Então, imaginem hoje, 2020, nós somos a população, dentro de um ambiente natural, tá? Então, vamos pensar que nós somos, em vez de uma população de Homo sapiens, nós somos uma população de pássaros. Nós somos a mesma espécie de pássaros, tá? Então, hoje, em 2020, nós somos a mesma espécie. E aí, o que acontece daqui a próximos anos? A gente começa a migrar, tá? Alguns casais ou alguns grupos de casais começam a migrar para outros lugares. E quando eles começam a migrar para outros lugares, eles começam a se expor a novas condições ambientais. Então, você sabe que quando você sai do estado do Piauí e vai para o Maranhão, a condição ambiental lá é completamente diferente do estado do Piauí. Quando você vai para o sul do país, a condição ambiental é completamente diferente. Tá? As características ambientais são completamente diferentes das do Nordeste. Tá? Então, esse novo ambiente força ao indivíduo a se adaptar. Se aquelas populações que migraram, tá? Nossa população de pardais, os grupos de casais foram migrando para diversas regiões. Aquelas regiões para onde alguns casais foram e conseguiram se adaptar, lá eles vão conseguir se reproduzir e gerar descendentes. Só que o que é que vai acontecer ao longo do tempo? Essas diversas reproduções e essas gerações de novos descendentes naquele novo ambiente, naturalmente vai tender a selecionar indivíduos que são perfeitamente adaptados àquele novo ambiente, tá? Então, é o caso da fêmea, que às vezes sofre um aborto, tá? Naquelas novas condições ambientais, e aquele indivíduo abortado, ele é um indivíduo que não vai ter suas características fixadas na geração seguinte, não vai ter suas características fixadas na população, tá? Então, vamos expandir um pouco mais a nossa visão. Esses indivíduos se adaptaram muito bem naquela região, e aí o ambiente continuou mudando, eles continuaram se reproduzindo, continuaram tendo descendentes férteis, só que o que vai acontecendo? À medida que essas reproduções vão acontecendo ao longo do tempo, vão sobrevivendo apenas aqueles indivíduos melhor adaptados àquelas condições naturais, tá? Então, isso a gente olhou para um grupo que irradiou do nosso de hoje, 2020, tá? A gente está tentando olhar para 2200, ou 2500, ou o ano 3000, tá certo? Então, ao longo de milhares e milhares de anos, acumulando-se gerações de reprodução, e essas gerações de reprodução fixando características que são adaptáveis ao novo ambiente. Tá? Então, o processo evolutivo ele acontece mais ou menos dessa forma. Então, hoje, a nossa população ela seria
a população ancestral de todas as populações que vão existir daqui a 10 mil, 30 mil, 500 mil anos à frente. Tá? Então, isso é ancestralidade. É um conjunto de indivíduos, uma população de indivíduos que, ao longo de diversas condições a quais aqueles indivíduos foram expostos, diversos eventos reprodutivos ao longo de milhares de anos, culminou no surgimento de novos indivíduos, de novas espécies. Claro, isso não é num ambiente curto de tempo, num espaço curto de tempo. Isso se dá ao longo de milhares e milhões de anos, tá? de reprodução e de adaptação. Tá? Fabrício diz, minha sinusite e minha rinite não me deixariam me adaptar no clima do sul. Pois é, isso é uma característica visível, num pequeno intervalo de tempo. Agora, imagina se indivíduos ou uma população de indivíduos com as suas mesmas características aí, de sensibilidade ao clima frio, de repente migrasse para uma região, sei lá, extremamente fria. Provavelmente, boa parte desses indivíduos, se não todos, iria morrer. E quando eles morressem, levariam consigo suas características genéticas. Isso mesmo, Fabrício, seriam extintos, certo? Então, a gente tem que ter esse olhar, tá, ao longo do tempo, em que as populações vão conseguindo se reproduzir, tá, ao longo de milhares e milhares de gerações, em ambientes completamente diferentes. Então, é com essa visão fértil que a gente consegue entender o processo evolutivo. Hoje, a espécie humana, ela é o ancestral de espécies que vão existir daqui a 500 mil anos. Tá? Por quê? Porque diversas populações ou grupos de populações vão se adaptar a situações completamente diferentes e acumular características, tá, dentro da população específica que vão lhe permitir, ao longo de milhares de gerações, se tornarem espécies completamente diferentes uma da outra. E por quando é que uma espécie se difere da outra, professor? Quando os organismos não são capazes de conviverem, cruzarem entre si, nem gerarem descendentes férteis em ambientes naturais. Tá? Indivíduos de espécies diferentes não conseguem se reproduzir, nem gerar descendentes férteis num ambiente natural. Vou dar um exemplo bem bruto aqui, tá? O cachorro e a galinha. Se eu colocar o cachorro e a galinha para cruzar, eles não vão ter um filho, tá? Por quê? Porque eles são espécies completamente diferentes. Eles não vão ser capazes, a gente pode até tentar fazer com que eles cruzem, mas eles não vão reproduzir, não vão gerar descendentes férteis. Então, eles estão isolados do ponto de vista biológico, tá? Os seus gametas masculinos e femininos, eles não vão se fusionar, não vão dar origem a um novo indivíduo. Então, aquelas histórias que comumente a gente vê aí como curiosidades na TV, não são verdade. Tá? Então, não tem como ter metade gato, metade coelho, metade canguru, metade cavalo, não dá, pessoal. São espécies completamente diferentes, porque estão isoladas, tá? Biológica e mecanicamente ao longo de milhares e milhares de anos, tá? De gerações de reprodução. A embriologia também é uma das ciências que vem comprovar, tá, os mecanismos evolutivos, tá? E os fósseis, né, como todos estudaram aí em paleontologia, arqueologia, são extraídos da terra, geralmente, ou de geleiras, tá? E eles são consideradas as impressões deixadas pelos organismos que viveram em eras passadas, tá bom? Então, suponhamos aí, hoje, nós somos uma geração de indivíduos vivos, bem adaptados a esse ambiente. Amanhã, e quando eu digo amanhã, eras à nossa frente, tá? Nós seremos os fósseis do futuro. Então, outras espécies provavelmente estarão nos estudando como fósseis, tá? E que terão sido originadas a partir de nossa espécie ou a partir de outras espécies que hoje convivem conosco, tá certo? Então, isso é ancestralidade. Isso não quer dizer, tá, que a próxima espécie foi originada por nós. Não. Houve convergências evolutivas, diversos mecanismos de reprodução
tá? E de fixação de genes nas populações ao longo de milhares de gerações, que deu origem às novas espécies, tá? Então, é comum a gente encontrar hoje, ó, no ambiente, tá? Os fósseis, vejam aqui essa imagem, ó, fóssil de uma folha. A gente consegue ver direitinho os vasos condutores de xilema e floema, tá? Dessa folha, bem como as nervuras da palma foliar, tá? As flores, características foliares. Então, são essas estruturas, né, que nos ajudam a compreender, tá? Como foram, como são hoje. E perceber que há uma relação de ancestralidade entre os organismos ao longo dos diversos anos. E é isso que estuda a evolução, tá? Então, os fósseis, eles têm importância porque eles representam a possibilidade de conhecermos organismos que viveram no planeta em tempos remotos, sobre condições ambientais completamente distintas daquelas que a gente encontra hoje, tá? Então, eles são considerados retratos científicos dos organismos que habitaram este planeta, tá bom? A partir deles, nós podemos conhecer morfologia, tá? Dos seres, até das estruturas que esses organismos possuíam. Um fóssil bem conhecido hoje, ele é chamado de Archaeopteryx, né? Ele é considerado o fóssil intermediário ou o elo entre os grupos que hoje nós conhecemos como aves, né, e répteis. Além disso, nós temos a taxonomia, que é outra parte da ciência que tem ajudado muito a compreender os mecanismos evolutivos. Desde Linneu, a gente conseguiu classificar os organismos, tá, nominalmente, a gente conseguiu dar nomes aos organismos conforme as suas características, conforme as suas organizações. Tá? Então, vejam aí, ó, nós temos aí 3 grupos, 3 espécies de aves, tá? A gente consegue perceber entre elas semelhanças, mas a gente também consegue perceber grandes diferenças, tá? Então, essas grandes diferenças podem ser, às vezes, somente morfológicas, mas em alguns pontos elas também podem ser fisiológicas. E aí, esse organismo não consegue se reproduzir nem com esse, nem com o outro, nenhum deles consegue se reproduzir com os demais. Então, quando um organismo não consegue mais se reproduzir com outros, esse grupo de organismos é considerado uma espécie diferente daqueles outros. Embora hajam grandes semelhanças, evolutivamente eles são espécies diferentes, porque em ambiente natural não conseguem mais se reproduzir nem gerar descendentes férteis, tá? Se alguém estiver sem som, dê a dica aí para ou tentar aumentar o som do dispositivo ou sair e entrar de novo na aula, tá bom? Então, existem diversas evidências, principalmente do ponto de vista taxonômico, pessoal, ó, que a gente consegue perceber que alguns organismos possuem relações de ancestralidade. Vejam só, tá? Nessa nossa imagem. Aqui no centro, nós temos um rato. Então, a gente consegue perceber que o rato é completamente diferente dos demais, certo? Mas se a gente olhar direitinho, a gente consegue perceber muitas semelhanças do rato com todos os outros grupos, tá? Então, ó, olha aí o formato do crânio, ter 4 patas, ter um rabo, é uma característica meio que universal, quase que entre todos eles, tá certo? Então, a gente está olhando para um tipo de característica, que é a morfológica. Existe a fisiológica, ou seja, aquela como os organismos funcionam. Fisiologicamente, se a gente for olhar para todos eles aqui, todos eles vão ter coração, todos eles vão ter sangue correndo dentro de artérias, tá? E veias. Alguns ou outros não, ou a grande maioria vai ter sistema nervoso, corpo revestido por pelos. Então, sim, são conjuntos de características que nos demonstram que todos eles têm uma relação de ancestralidade. Não quer dizer que um deu origem ao outro, mas sim, tá? Todos eles podem ter surgido de uma mesma população, tá? Que sofreu diversas irradiações adaptativas e que culminou em grupos diferentes. Então, quem me diz, tá? Quem garante que a população que deu origem a todos esses organismos não foi a mesma, tá? Então, grupos de indivíduos migraram para outras regiões, foram se reproduzindo e se adaptando àquelas condições e deram origem a uma espécie nova. E assim aconteceu com todas aquelas ramificações que a população original sofreu há milhares de anos atrás.
Então, são essas características que nos levam a compreender que os organismos mudam, sim, ao longo das diversas gerações de reprodução e que essas mudanças vão se fixando. Na nossa espécie humana, a gente consegue perceber essa variabilidade. Primeira característica, nenhum indivíduo é igual ao outro, tá? Então, nem os gêmeos idênticos univitelinos, eles não são perfeitamente idênticos, tá? Ao longo dos anos, eles vão acumulando características que vão lhes diferenciando. Então, todos pertencem a uma mesma espécie, tá? Porque além de serem morfologicamente os mesmos, ou morfologicamente semelhantes, eles são capazes de reproduzir com as fêmeas da mesma espécie e gerar descendentes férteis, tá? Anatomia comparada. Quando a gente começa a estudar as estruturas anatômicas entre as diferentes espécies, a gente também corrobora com a ideia da ancestralidade, ou seja, que esses organismos tiveram relações de ancestralidade ao longo de milhares de gerações anteriores, tá certo? Então, a anatomia comparada enfatiza a diferença entre as estruturas homólogas e as estruturas análogas. A gente vai já compreender isso. O que são estruturas homólogas, professor? São aquelas estruturas que apresentam uma certa homologia entre si, tá? Que geralmente tem a mesma origem embrionária. Então, quando a gente compara o braço humano com a pata do cavalo, com a asa do morcego e a nadadeira de um golfinho, por exemplo, a gente consegue perceber que há uma homologia na formação anatômica de todas essas estruturas, tá? E o que é essa homologia anatômica, professor? A formação embrionária. Lembra lá da embriologia, onde a gente aprendeu que os folhetos embrionários, os tecidos embrionários vão dando origem, né, a os diversos ossos e todos os demais tecidos do nosso corpo. Então, ó, existe uma homologia embriológica entre as diversas estruturas em espécies completamente diferentes que nos remetem a uma relação de ancestralidade. E a gente chama isso, dentro da evolução, de irradiação adaptativa, tá? Então, em algumas populações, aquele folheto embrionário deu origem hoje ao que a gente chama de braço. Em outra população, aquele mesmo folheto embrionário, ou aquela mesma origem embrionária, deu origem ao que a gente chama hoje de pata, de nadadeira em outro grupo, de asa num quarto grupo completamente diferente, tá? Então, isso é irradiação adaptativa. À medida que os organismos foram se expondo e se submetendo a condições novas de ambiente, eles foram se adaptando e selecionando genes dentro daquela população que os mantiveram adaptados àquelas condições. Aqueles organismos que foram para o ambiente aquático desenvolveram nadadeiras, aqueles que foram para o ambiente em que precisavam desenvolver voos desenvolveram asas, aqueles que precisavam desenvolver patas, provavelmente porque eram quadrúpedes, e aqueles que desenvolveram mecanismos de apoio e locomoção, como, por exemplo, o surgimento do braço, tá? Existe também o oposto, as relações análogas. Diferentes grupos evolutivos ou diferentes grupos de organismos, tá? Podem ter convergido para adaptações ao mesmo ambiente, a partir de estruturas embrionárias diferentes, tá? Então, é o exemplo da convergência adaptativa dos organismos que precisavam voar. O inseto precisava voar, ele desenvolveu uma asa de quitina. A ave precisava voar, desenvolveu uma asa baseada em ossos e em penas, tá? Então, entendam a diferença entre analogia e homologia. A homologia ela está relacionada aos folhetos embrionários. Embriologicamente, há uma relação entre as estruturas, embora elas realizem funções completamente diferentes. A função do braço, da pata, da asa e da nadadeira são completamente diferentes. Então, lembrem de homologia. Quando a gente lembra de adaptação para uma mesma função, a gente vai lembrar de analogia. Então, ó, diferentes grupos se adaptaram para o voo. Então, aí a gente tem os diversos tipos de asa para o voo, tá certo? Então, analogia está relacionada à convergência adaptativa. Homologia está relacionada à irradiação
adaptativa. São conceitos evolutivos importantes. Além disso, existem os órgãos vestigiais. E o que é um órgão vestigial, professor? É aquele órgão que a gente olha para ele hoje e não encontra função aparente para ele num grupo de indivíduos, numa espécie. Mas já você olha para o mesmo órgão em outro grupo de indivíduos que está submetido a outras condições de sobrevida, de vida num ambiente completamente diferente, você já vai ver que essa estrutura ali já vai ter uma boa função, tá? Então, por exemplo, o apêndice, tá? O apêndice para a espécie humana é um órgão quase que completamente obsoleto. Teoricamente, é um órgão, uma estrutura vestigial que só serve para dar trabalho. Quando se deposita um resto de alimento ali que não foi absorvido pelo intestino, ele inflama e a gente tem que se submeter a uma cirurgia, senão morre, tá certo? Já em outros grupos de organismos, esse apêndice é um prolongamento do intestino, que faz parte, tá? E ajuda no processo de absorção dos alimentos desses organismos. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: vários organismos podem até compartilhar órgãos semelhantes. Entretanto, eles vão ser mais úteis para alguns e hoje não tão úteis para outros, tá? Então, a gente chama isso de órgãos vestigiais, que são aqueles órgãos que, em algumas espécies, tá, vão deixando de ter função e vão se tornando vestígios, tá, evolutivos de um processo de ancestralidade. E, Fabrício, essa daí é a pergunta que vale $1 milhão, tá? Como é possível se evitar uma inflamação na apêndice? Não tem como evitar, é rezar para não ter. Porque vai depender muito de como o organismo absorve, como o seu organismo, o organismo de cada um, absorve os alimentos ingeridos, tá? E retirar só por retirar não é aconselhável, porque toda vez que se faz uma cirurgia dessa, você compromete, tá, o potencial de absorção do intestino. Então, não é indicado se retirar se não está tendo problema nenhum, tá bom? A embriologia nos ajuda a compreender que, à medida que um embrião se desenvolve, surgem características individualizantes e as semelhanças também diminuem. Essas semelhanças também podem ser verificadas no desenvolvimento embrionário de todos os animais. Entretanto, quanto mais diferentes são os organismos, menor é o período embrionário comum entre eles, tá? E aí a gente vai ver aqui, ó, que há sim uma certa semelhança embrionária entre os diferentes tipos de organismos. Mas à medida que o tempo vai passando e eles vão se desenvolvendo, ó, essas diferenças embrionárias vão ficando mais atenuantes, tá? E aí a gente vai ver, ó, que todos eles vão formar, embriologicamente, são muito semelhantes, tá? Em alguns casos até idênticos. Mas, morfologicamente, após todo o desenvolvimento embrionário, formam indivíduos completamente diferentes. Então, a embriologia tem nos ajudado a entender que alguns organismos têm sim relação de ancestralidade, pois os mecanismos são os mesmos, tá? Ana Almeida, fiquei com dúvida na analogia. Tá, vou repetir lá, tá? Órgãos análogos são aqueles que eles estão relacionados à mesma função, tá bom? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. As patas, tá? Organismos de 4 patas. O veado tem 4 patas, o esquilo tem 4 patas, tá? O cachorro tem 4 patas, o camaleão tem 4 patas. Todos eles são organismos completamente diferentes, espécies diferentes, tá? E todos eles têm origem embrionárias diferentes. No entanto, o ambiente em que eles vivem, tá? É um ambiente que exige grande articulação das estruturas que eles possuem, por exemplo, as 4 patas. Então, eles vão precisar se locomover, vão precisar se organizar naquele ambiente terrestre, dependente daquelas 4 patas. Embriologicamente, eles são completamente diferentes, mas eles precisam ter aquelas estruturas para poder sobreviver e viver bem naquele ambiente, seja para pegar alimento, para fugir do predador, para se reproduzir, tá? Eu vou dar um outro exemplo mais claro. O ambiente aquático, tá? Então, quem vive dentro da água tem que ter nadadeira, tem que nadar, certo? Então,
nós temos diversos tipos de organismos dentro da água, todos eles têm nadadeira, tá bom? Então, analogamente, eles têm origens embrionárias diferentes, mas todos eles têm a mesma estrutura, que é um tipo de nadadeira. Então, alguns vão ter nadadeira de quitina, tá? Outros vão ter nadadeira de carne e osso, como no caso dos mamíferos, tá? E aí eu vou dar o exemplo agora das aves, dos morcegos e dos insetos, tá? O morcego tem uma composição de asa, tá? Formado basicamente por pele e ossos. As aves têm asas formadas por pena, ossos e um pouquinho de pele. Os insetos têm asas formadas apenas por quitina, tá? Então, o que é que eu quero que você entenda dos terrestres, dos aquáticos e agora dos aéreos? Todos eles são organismos diferentes, mas todos eles convergiram para ter estruturas que lhe possibilitassem a adaptação àquele ambiente onde eles vivem. Então, se o organismo precisava voar, ele desenvolveu asa. Alguns desenvolveram asas de carne e osso, outros com penas, carne e osso, e outras asas apenas com quitina. Então, isso é analogia, tá? Então, analogamente, eles desenvolveram por convergência para se adaptar àquele ambiente, tá bom? Diferente da homologia. A homologia, a gente está falando da característica embrionária, tá? Então, a mesoderme de todos os organismos deu origem a estruturas semelhantes. Então, isso é homologia, tá ok? A Juliana, professor, é verdade que não devemos ingerir sementes, por exemplo, a de tomate, pois elas podem ir para o apêndice. Juliana, eu não sei te responder isso com segurança. Eu nunca li nada sobre isso, tá? Mas cabe uma investigaçãozinha do grupo aí, tá? Vou abrir 10 minutinhos para a gente tirar dúvidas, pessoal. Quem tiver com a dúvida bem emergente, pode abrir o microfone e a gente conversa antes de eu avançar para o próximo ponto da aula. Vamos lá? Dúvidas? Sem dúvidas? Não creio. Professor Leomar. Oi. Nos analogias, a gente poderia dar um conceito assim, que a homologia são órgãos iguais, né, anatomicamente iguais, com funções diferentes, e a analogia são órgãos diferentes, com funções iguais, mais ou menos por aí? Homologia, órgãos diferentes com a mesma origem embrionária. Homologia, órgãos iguais, anatomicamente iguais, né? Sim. Funções diferentes. E a analogia é órgãos diferentes com funções iguais. No caso, a locomoção, um vai para voar, outro vai para... Vamos fixar só em um ponto. A analogia está relacionada à função. Então, função igual é analogia. Tá certo? Exato. Homologia, a gente está falando de origem, formação. Então, mesma formação é homologia. Tá e bom? É diferente. Desculpa? E a função sendo diferente, os órgãos homólogos, né? Geralmente são diferentes na homologia. As funções são geralmente iguais na analogia. Isso. Ok, pessoal. Ok, galera. Realmente aqui na minha eu tinha colocado homologia, tem a mesma origem embrionária, mesma formação, mas funções diferentes em alguns. E as análogas são relacionadas na mesma função, mas origem embrionária diferente. É mais ou menos isso, professor? Isso, exatamente, bingo.
Pronto, já está aqui, salvo. Certo, pessoal. Então, vamos agora. Mais perguntas? Seu Evaldo, o senhor levantou a mão aqui na sala. O senhor tem uma dúvida? Vai falar? Acho que não, né? Deve ter clicado sem perceber. Então, pessoal, quando vocês quiserem pedir a palavra aí, ó, tem aí logo embaixo aí nos botõezinhos, os botões, né? De comando da sala, tem a opção levantar a mão. Quando você clica aí, aparece para mim que você está pedindo a palavra, tá? Então, vamos lá avançar para a nossa aula. Então, meus queridos, olhem, compreender evolução, vocês já viram que é um pouco complexo, né? Então, assim, para compreender bem os mecanismos evolutivos, nós temos que compreender a genética que existe por trás, ou fundamentando, tá? Toda a evolução, tá bom? Então, vai já aparecer aí para vocês. É nada, Agatha, é muito fácil. Você só vai precisar expandir a mente, tá? Lembrar de tudo que você aprendeu. Tudo que você aprendeu. E usar numa disciplina só, tá? Então, é a disciplina de evolução. Super fácil. Vocês conseguem ver aí a apresentação, a nova apresentação? Isso, Scarlett, é uma disciplina assim, bem filosófica no contexto de que você tem que abrir bem, né, a mente ali, tem que ter a mente bem aberta para compreender diversos fenômenos e mecanismos. Então, pessoal, para a gente compreender bem a evolução, tá? A gente tem que compreender alguns mecanismos genéticos que estão por trás da evolução. Então, a gente vai conseguir entender, de fato, tá? Como é que acontece a evolução, tá certo? Então, vamos começar pelos fatores evolutivos, tá? O que são os fatores evolutivos? São aqueles que mantêm o processo evolutivo recorrente, ou seja, são fenômenos que vão acontecendo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses, e que, quando tem passado um longo intervalo de tempo, são fatores que têm acumulado tantas coisas que começam a culminar em características e até indivíduos diferentes, tá? Então, a evolução, pessoal, ela é resultado da variabilidade genética dos organismos e também da seleção natural, tá? E aí eu vou chamar vocês para a gente olhar para a nossa espécie, tá? Aqui dentro dessa sala, todos nós pertencemos à mesma espécie, tá bom? Então, nós somos uma população e pertencemos à mesma espécie por quê? Porque nós somos capazes de reproduzir e gerar descendentes férteis. Os machos e as fêmeas são capazes de reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, nós somos a mesma espécie, ok? Só que ao mesmo tempo que nós somos da mesma espécie, nós acumulamos diferenças entre nós mesmos. Um indivíduo é completamente diferente do outro, tá? O Antônio é muito diferente do Josué, que é muito diferente do Pedro. A Ileana é muito diferente da Aurelúcia, que é muito diferente da Ana Amélia, tá certo? Então, assim, embora sejamos mesma espécie, nós temos as nossas características específicas. E, assim, o conjunto de todas essas características específicas que nós temos aqui dentro da nossa população, a gente chama isso de variabilidade. Então, essa é a variabilidade genética da nossa população. Então, uns têm olho azul, o outro verde, o outro castanho, o outro preto, tá? Então, alguns vão ter a pele preta, outros vão ter aquela pele mais vermelha indígena, o outro mais tendenciando ao asiático, tá? O outro aquele mais alemão, tá? Aquela pele zona branca. Então, nós somos a mesma espécie, mas ao mesmo tempo nós temos características diferentes uns dos outros. Então, isso é a nossa variabilidade. Isso é a variabilidade genética de uma população. E aí, para a evolução acontecer, ela é completamente dependente da variabilidade genética dos indivíduos das populações em relação às forças de seleção natural. Então, as forças de seleção natural,
ao longo de milhares de gerações, vai alterando essa variabilidade genética aqui. Por quê? Porque vai começar a preservar dentro da população aquelas características genéticas que melhor se adaptarem às pressões de seleção, tá? Vou dar um exemplo aqui bem bruto. Vamos supor, tá? Vamos supor não. Já é cientificamente provado que os indivíduos que produzem mais melanina na pele, ou seja, aqueles que têm a cor da pele mais escura, eles são mais resistentes, tá, à alta incidência de radiação ultravioleta. Então, vamos supor, tá, que ao longo dos anos e milhares de anos vai acontecendo o aumento da incidência de radiação ultravioleta na nossa população. E aí a nossa população de 62 indivíduos, daqui a 30 mil gerações de reprodução, ela vai ter uma variabilidade genética sob essa nova condição ambiental completamente diferente da de hoje. O que é que provavelmente vai acontecer daqui a 15 mil anos? Os indivíduos com características de cor da pele mais escura vão estar vivos no organismo. Tá? Essa característica da pele mais escura vai estar presente nos organismos daquela geração. Aqueles indivíduos com a cor da pele mais clara vão tender a ser extintos ou vão ser mínimos na população. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A evolução, que é a mudança, ela vai acontecer ao longo do tempo, baseado na variabilidade genética de uma população, baseado nas pressões ou nas forças de seleção natural, tá? Exatamente, Jaiane, eles serão os mais aptos. Os de pele escura serão os mais aptos a sobreviver naquele ambiente que tem maior incidência de radiação ultravioleta, tá? Então, a variabilidade genética, pessoal, ela é resultado das mudanças genéticas, que a gente conhece como mutação. Então, para você mudar geneticamente um organismo, tá? Você tem que... E aí, Ana Rita, beleza, que sorrisão, hein, minha filha? Então, as mudanças genéticas, ou seja, as alterações na variabilidade genética, elas podem acontecer em nível de gene ou em nível de cromossomo. Então, a gente viu nos genes, né, estudando genética e estudando biologia celular e molecular, que os genes nada mais são do que os conjuntos de alelos de uma população. E que qualquer mudança nesse gene vai mudar o produto funcional desse gene, que é aquela proteína que confere a cor da pele mais escura, o olho mais claro ou mais escuro, o cabelo mais crespo ou mais liso, tá? Então, o gene nada mais é do que a cadeia de DNA, a receita do DNA, que vai formar um produto funcional que vai reproduzir, tá? Nas características de um indivíduo, tá bom? Então, essas mudanças podem ser em nível de gene ou em nível de cromossomo. O indivíduo pode ter alteração de um cromossomo inteiro, tá? Então, por exemplo, indivíduos que têm alterações em níveis de cromossomo, geralmente hoje na nossa espécie, eu vou citar o exemplo da nossa espécie para ficar mais claro, mas depois a gente tem que transpor esse conhecimento para todas as outras espécies que existem hoje, ou já existiram ao longo de milhares de gerações. Por exemplo, indivíduos que têm alterações cromossômicas, eles podem desenvolver na nossa espécie o que a gente chama de síndrome de Down. Então, aquele indivíduo que tem 3 cromossomos 21, ou uma duplicação parcial do cromossomo 14, ele pode desenvolver síndrome de Down, tá certo? Então, a gente está olhando uma característica dentro de uma espécie, tá? Os indivíduos Down raramente se reproduzem, raramente geram descendentes férteis, tá? Então, eu estou mostrando para vocês um exemplo, tá? De uma alteração que pode impactar na reprodução e na sobrevida dessa espécie. Só que nós sabemos que existem vários exemplos dentro da nossa espécie que podem alterar a variabilidade genética e, consequentemente, a manutenção dessas informações genéticas desses indivíduos ou dessa população ao longo das gerações, tá? José, ele fala... professor, sobre a pele mais escura sobreviver nessas condições, é por causa que na pele escura tem mais melanina? Sim, sim, sim. A melanina ela é uma proteína que, além de alterar
a cor das células, consequentemente, a cor da pele, né, que nossa pele é formada por células, ela confere uma maior resistência, ou seja, uma barreira, tá, à radiação ultravioleta, tá bom? Então, a explicação é essa. E aí, o que altera a variabilidade genética também? A recombinação gênica, ou seja, o crossing over. Lembram do crossing over? Lá na meiose, aquele processo de reprodução celular vai formar os gametas, no macho vai formar os espermatozoides, nas fêmeas vai formar os ovócitos secundários. Então, nós hoje somos indivíduos com 46 cromossomos. Quando a gente vai gerar nossos descendentes, né, por exemplo, eu, quando fui gerar meus descendentes, eu tenho 46 cromossomos, mas eu só passei para o meu descendente, ou minha descendente, metade dos meus cromossomos, tá? Ocorreu meiose nas minhas células gaméticas e formou-se um gameta com metade da carga genética. Da mesma forma, na minha esposa, as células gaméticas masculina e feminina se fecundaram, e aí a gente tem origem a um indivíduo novo, um filho ou filha, 46 cromossomos. Entenderam? Então, é dessa forma que a recombinação genética também altera a variabilidade genética. Tá? Então, nós, pessoal, nós somos produtos da mistura genética dos nossos pais. Então, a Ileana, ela é uma mistura das características genéticas que estão presentes no pai dela e na mãe dela. Então, a variabilidade genética, ela aumenta com relação a essas recombinações gênicas, com relação às mutações, que são gênicas ou cromossômicas. Então, a mistura ou as várias características genéticas que nós temos dentro de uma população, a gente chama isso de variabilidade, tá? Seleção natural. A seleção natural é a consequência de uma maior ou menor adaptação dos diferentes tipos de indivíduos ao meio ambiente, tá? Então, se aquele indivíduo tem variabilidade genética que vai lhe conferir adaptação, provavelmente as suas características genéticas vão ficar muito tempo naquela população. Por que essas características genéticas vão ficar muito tempo na população? Se essa característica genética lhe confere produtos funcionais que permita que ele fique adaptado, se ele está adaptado, ele vai reproduzir e vai gerar descendentes férteis. Então, seus descendentes vão ter cópias dos seus genes. Então, esses genes, à medida que ele vai ficando no ambiente, ele vai passando de geração em geração, tá certo? As variações genéticas surgem com uma frequência constante, independente da adaptabilidade ao ambiente. Por que, pessoal, que a variabilidade genética sempre surge? Porque tudo causa mutação, tá? Então, a luz que está nos iluminando nesse momento, seja do sol ou a lâmpada de dentro de casa, ela está causando mutação nas nossas células, tá? Aquela cervejinha que a gente vai tomar mais tarde, porque hoje é sábado, né? Ninguém é de ferro. Aquele refrigerante que a gente gosta de tomar, aquele excesso de glicose na pizza, na macarronada, o excesso de sal, de pimenta, tudo que a gente interage no ambiente altera o nosso código genético, altera os nossos genes. Então, isso aumenta a variabilidade genética nos organismos, tá certo? Então, independentemente, tá, nós vamos sempre ter variações gênicas ao interagir com o ambiente, tá? Professor, em relação ao tipo sanguíneo, que é uma questão de estudo sobre o COVID, uso seria uma seleção natural? Não entendi, Ana Lúcia, sua pergunta. Se você puder reescrever de forma mais clara, tá? Oi, professor. Deixa eu dizer aqui. Não, é porque eu vi uma reportagem falando que as pessoas que estão tendo Covid, tá, eles estão fazendo um estudo que está muito relacionado ao tipo sanguíneo, né? Um determinado tipo sanguíneo. Então, se isso realmente for verdade, e vamos supor que a maioria das pessoas que contraírem a Covid chegarem a falecer, que não venha a ser o caso, então seria uma seleção natural daqueles que não têm aquele tipo sanguíneo mais propício para contrair a Covid? Boa pergunta. Legal demais sua pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que se a COVID tivesse sido uma condição que surgiu naturalmente no ambiente, porque até hoje não se sabe como surgiu esse vírus,
se ele foi realmente construído por humanos ou se ele sofreu uma adaptação, né, naturalmente das espécies de animais selvagens e aí passou a infectar humanos. A gente não sabe, de fato, como foi a origem. Então, se foi uma origem natural e não uma origem criada, isso sim é uma seleção natural, tá? Aconteceu uma mudança no ambiente e aí vai sobreviver os organismos mais adaptados. Agora, se essa mudança foi provocada, tá? Então, assim, se o Covid tiver surgido, vou te dar um exemplo, a partir das mãos humanas, então isso não foi uma seleção natural, foi uma deriva genética, que a gente vai explicar daqui a pouquinho no avançar das nossas aulas. A deriva genética, pessoal, é quando acontece uma catástrofe, tá? Não pensada, tá? Naquele processo, tá certo? Então, ela não é de todo assim natural. E aí ela começa a selecionar aleatoriamente, tá? Uma determinada frequência gênica, tá bom? Então, isso depende muito do ponto de vista da origem daquele fator que culminou naquelas mudanças. Deu para entender, Ana Lúcia? Sim, professor. Obrigada. Perfeito. Então, vamos lá. Seleção natural, pessoal. Existem alguns tipos de seleção natural, dependendo do tipo de genes que essas seleções, que essas forças de seleções prevalecem, tá? Então, a gente costuma dizer, tá, que se a seleção natural for muito intensa, a variabilidade da população pode ser baixa, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, suponho que esse gráfico aqui, ele representa o índice de variabilidade genética, tá bom? Então, assim, vejam que quando as forças de seleção são muito fortes dentro de uma população, a variabilidade genética, tá? Ela tende a ser baixa, tá bom? Quando eu tenho forças de seleções muito fracas, tá? Então, o organismo não está sofrendo tanto efeito do ambiente, a variabilidade genética tende a ser alta, tá? Então, quando eu falo em alto ou baixo, não olhem para a altura da curva, tá? Olhem para o quanto ela está curta ou dilatada. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quando a pressão de seleção não é tão grande, até aquele organismo que não é tão bem adaptado consegue sobreviver, tá certo? Então, a seleção não está agindo com muita força. Agora, quando a força de seleção é alta, tá? A variabilidade genética vai ser baixa. Por quê? Porque ele vai eliminar os organismos mais fracos e só vai ficar, de fato, quem é forte. Então, assim, quando começa a ser eliminado muitos indivíduos de uma população, a gente tende a perder a variabilidade genética, tá? Porque à medida que os organismos vão morrendo, eles vão levando consigo as suas informações genéticas, ou seja, suas variabilidades genéticas. Já quando a força de seleção é branda, até os menos adaptados sobrevivem, tá? E mantém na população a sua variabilidade genética, ok? Alguns fatores, eles conseguem atuar diretamente no processo evolutivo, como a gente já viu, que são as mutações, que podem ser em nível de gene ou em nível de cromossomo, ou as recombinações genéticas, que é o que acontece lá no crossing over, tá certo? Então, essas mutações e essas recombinações genéticas, elas auxiliam a criação de variabilidade. Então, a interação que o organismo tem com o ambiente, isso faz com que haja um aumento da variabilidade, certo? Entretanto, algumas forças naturais podem orientar essa variabilidade, que são elas, a seleção natural, que pode baixar a variabilidade genética, se a seleção for muito forte, ou o isolamento reprodutivo, tá? Que pode interferir na variabilidade genética e reduzi-la em casos de isolamento. O que é que a gente tem que pensar no isolamento reprodutivo, pessoal? Que os organismos passam a não ter opção para se reproduzir, tá? Então, se ele não tem opção para reproduzir, a chance de aumentar a variabilidade genética vai ser menor, tá certo? Vamos supor a nossa população, tá? Então, hoje nós somos 64. Então, provavelmente, nós somos aqui 32 meninos, 32 meninas, tá? Então, cada menina
tem a probabilidade de interagir com 32 meninos. Cada menino tem a probabilidade de interagir com 32 meninas. Ok? Então, isso é um exemplo de isolamento. Nós estamos isolados dentro da nossa população. O nosso ranking aqui é limitado, tá certo? Agora, imagina que o número da nossa população é maior. Em vez de 64, nós somos 20 mil. Então, vejam o quanto é amplo agora a possibilidade de reprodução entre os organismos. Então, o que eu quero que vocês entendam com isso? Que quando os organismos estão isolados, e quando é que eles estão isolados? Quando eles estão em pequeno número. Limita-se as possibilidades de reprodução e, consequentemente, limita-se a possibilidade de aumentar a variabilidade genética. Porque quando é que eu aumento a variabilidade genética? Ou através de mutações, ou através de recombinação gênica. Como é que a recombinação gênica atua aí? É quando a gente está se reproduzindo. Então, quanto maior a possibilidade dos organismos se reproduzirem, maior a variabilidade genética. Ok? Outros fatores atuam paralelamente ao processo evolutivo. E que são eles? A migração. O que é a migração? É a capacidade de indivíduos de uma população migrarem para outra região. Então, por exemplo, vamos lembrar do que aconteceu com o Brasil na época que ele foi, num fenômeno histórico que a gente conhece como descobrimento do Brasil, suposto descobrimento do Brasil, tá? Então, diversas populações do planeta migraram para cá e passaram a reproduzir-se aqui nesse mesmo ambiente, tá certo? Então, a migração, as migrações, tá? Elas atuam paralelamente ao processo evolutivo. Por quê? Porque ela ajuda a interferir na variabilidade genética, tá? Então, a migração ajuda na alteração da variabilidade genética. Grupos do Nordeste podem migrar para o Sul e reproduzirem entre si e gerarem descendentes férteis que vão ter características mistas do Nordeste e do Sul, tá certo? Então, a migração ela pode contribuir para o aumento da variabilidade genética, consequentemente, se ela altera a variabilidade genética, ela também altera os mecanismos evolutivos. Por quê? Porque geralmente se adapta melhor aquele que tem uma maior plasticidade genética para se adaptar às diversas condições ambientais, tá? A hibridação, pessoal, ela também altera, ela atua paralelamente ao processo evolutivo, porque ela é a capacidade de que organismos diferentes conseguem interagir entre si. Vou dar um exemplo claro disso, que está nas raças de cães que nós conhecemos hoje. Hoje temos diversas raças de cães. Eles são produtos de hibridação, tá? Então, as pessoas querem criar cães com características, as mais híbridas possíveis, as mais misturadas possíveis. Então, eles colocam essas raças para cruzarem entre si e produzir descendentes. Por exemplo, hoje nós temos a raça de cachorro Pinche 0, 1 e 2, tá? Então, hoje nós temos o Pitbull, que possui uma hibridação de características de várias outras raças. Então, é comum a gente ver hoje um cachorro na rua. Qual é a raça desse cachorro? Ele é um híbrido. Ele é uma mistura de pastor alemão com Doberman. Ele é uma mistura de fila brasileiro, tá? Com outra raça. Então, isso é hibridação. E isso também atua paralelamente, tá? Junto aos processos evolutivos, tá bom? Deriva genética, que é o que a gente começou a falar, tá? Motivados pela Ana Lúcia. São mecanismos que atuam, tá? Num determinado ambiente que podem alterar a variabilidade genética, tá certo? Então, vamos supor, todos nós aqui estamos dentro da mesma sala, tá? Vamos supor que nós estamos na sala física. E aí houve um fenômeno, tá? Inesperado, ocorreu um terremoto e metade dessa sala veio abaixo. Então, aleatoriamente, metade da população deixou de existir. E com eles, levou-se as suas cargas genéticas. Tá? Então, a deriva genética é aquela alteração da frequência gênica da população, mas aquela alteração que não foi promovida por uma seleção natural. Tá? Ela não ocorreu naturalmente. Tá bom? Então, houve algum evento catastrófico
tá? Que alterou essa frequência gênica dentro da população. E a deriva genética, pessoal, ela geralmente é uma das responsáveis pelo surgimento ou da permanência de algumas características que naturalmente seriam extintas ao longo das diversas gerações que sofreriam forças de seleção natural, tá? Então, as mutações, tá, são elas que produzem o indivíduo mutante que ocorreu nos seus ancestrais e não no indivíduo atual. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que a mutação que a Ana Lúcia sofreu hoje, ela não vai ser percebida assim na população tão fácil. Ela tem que ser passada para os filhos da Ana Lúcia, para os netos, para os bisnetos, tataranetos, que aí elas vão se misturando com outras características e vai se fixando na população. Então, é dessa forma que uma mutação, ela consegue gerar uma nova característica, tá? Se essa característica possibilitar a adaptação ao ambiente, beleza, essa característica se fixa na população. Se essa característica oriunda da mutação não possibilitar uma adaptação, provavelmente essa característica vai desaparecer, tá? Porque as mutações são apenas mudanças, tá? Que ocorrem na carga genética, que podem contribuir para a manutenção e adaptação ao ambiente, ou não, tá? Jéssica Lima, não entendi muito bem sobre deriva genética. Jéssica, eu vou te dar um exemplo claro. Lembra do acidente, tá? Um acidente, aconteceu um acidente, tá? E aí, boa parte dos indivíduos da população deixaram de existir. Não foi um evento natural ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos, tá? Onde eles foram convidados a se adaptar. Foi algo repentino, acidental, aconteceu, pá, levou metade da população. E levou, de uma forma não seletiva, naturalmente, metade da carga genética daquela população. Então, quando lembrar de deriva, lembra do acidente, tá certo? Então, por exemplo, um indivíduo ele pode deixar de existir porque ele ficou velhinho, ou ele pode deixar de existir porque sofreu algum tipo de acidente e aí morreu. Então, se ele viveu, né, se aquela característica genética viveu naquela população ou existiu naquela população ao longo de milhares de anos, até morrer velhinho, aquilo ali foi força da seleção natural. Agora, se ocorreu um acidente, tá, e aquela característica genética foi embora muito rápido, por um motivo de acidente, não levando o fator tempo em consideração, a gente chama isso de deriva genética. Tá certo? Professor, no nosso caso, uma morte natural, certo? Um acidente é deriva genética, foi provocado. Isso, perfeito. Naturalmente seria seleção natural, tá? Muito bacana. Legal, pessoal. Perfeito, Ana Lúcia. Isso acontece quando alguém morre sem deixar descendentes. Aquelas características perdidas, elas não ficam mais na população, tá? Porque não há descendentes para elas, tá certo? Então, a recombinação gênica, pessoal, ela atua nas forças evolutivas. Por quê? Porque ela ajuda a aumentar a variabilidade genética. Os rearranjos dos genes existentes numa população trarão como consequências genótipos com novas composições que tenham ocorrido mutação, tá? E a reprodução sexuada é uma fonte de recombinação, tá? Lembrem-se, o que é a reprodução sexuada? É aquela reprodução em que eu preciso da troca de gametas. Eu preciso de dois indivíduos que vão precisar se unir e se reproduzir. E como esses dois organismos são diferentes, eles vão misturar suas variabilidades genéticas e vão manter suas características variáveis dentro da população, tá? Então, a seleção natural, ela é caracterizada pela sobrevivência de um indivíduo mais bem adaptado a um determinado ambiente, em detrimento de outros que são menos adaptados. Então, o menos adaptado, ou seja, aquele que não possui genes ou carga genética que lhe confira a adaptação àquele ambiente, ele deixa de existir. Enquanto que aquele que é bem adaptado, ele consegue se alimentar bem, se reproduzir, deixar descendentes, e esses descendentes são férteis, que vão conseguir se alimentar, se reproduzir e deixar novos descendentes férteis, tá? Então, as forças naturais, que chamamos de força de seleção natural, elas estão
estritamente relacionadas, tá, à variabilidade genética que as populações possuem. E interfere também sobre essas variações genéticas, tá? A seleção natural atua em cada geração, tá bom? E ela seleciona entre os diferentes indivíduos de uma população aqueles mais adaptados a um determinado ambiente, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo bem clássico da nossa espécie, né? Embora seja um exemplo trágico, mas, por exemplo, aquele fato da mãe, né, que tem diversos abortos, tem diversas gestações, dessas gestações, diversas são abortadas e apenas algumas vingam. Por quê? Porque as pressões de seleção atuaram sobre a carga genética daqueles diferentes filhos e apenas os bem adaptados conseguiram sobreviver, entendeu? Então, por exemplo, a minha mãe teve 4 gestações, das 4, apenas 2 vingaram, tá certo? Então, a força de seleção natural agiram sobre o indivíduo, tá? Agora, imaginem agindo sobre a população toda. Quantas mulheres não abortam, né? Quantos abortos não acontecem espontaneamente, naturalmente, dentro da nossa espécie? Então, isso é força de seleção atuando sobre a variabilidade genética. Aquele feto não possuía características gênicas suficientes para sobreviver, para se adaptar ao ambiente. Tá? O primeiro ambiente, o útero materno. Os ambientes seguintes, o ambiente externo ao qual nós estamos expostos desde o momento em que nascemos. Tá? Então, a gente está olhando um momento pontual, mas a gente tem que expandir esse momento para todas as demais espécies, todas as demais características que influenciam na adaptação das espécies. Fui mesmo, um sortudo. E quase que eu não fico, viu? Força de seleção agiu pesado aí. Então, a seleção vai desta forma alterando o conjunto gênico das populações, de acordo com as mudanças do ambiente. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. A minha mãe tem uma grande quantidade de variabilidade genética. Meu pai também. Só que de todos os descendentes que eles tiveram, apenas metade das possibilidades de manter as suas características genéticas na população vingaram, metade deram certo, tá certo? Então, se minha mãe não reproduzir mais, aquelas informações genéticas dela que ela não conseguiu passar para frente, provavelmente elas vão desaparecer da população, tá? Então, só vai ser passado para frente aquilo que eu e meus irmãos conseguimos manter e passar para as nossas gerações, tá? Também passarem para as suas gerações. E dessa forma, pessoal, a seleção natural ela pode atuar de 3 formas: direcional, estabilizadora ou diversificadora, que a gente também chama de disruptiva. Então, vou explicar no gráfico, tá? Que é mais fácil de entender, certo? A seleção natural, quando ela é direcional, é quando ela favorece um determinado grupo de alelos ou genes ou populações dentro de um organismo. Então, quando ela vai favorecer um dos extremos, então ela é direcional. Então, ela vai favorecer a seleção, a população B ou a população A. Ou o gene A ou o gene B. Ou o alelo Azão ou o alelo Azinho. Conseguem entender isso? Então, a população A, então veja um nível bem grande, população A ou B, tá? Mais restrito, gene A, gene B. Mais restrito ainda, alelo Azão, alelo Azinho. Então, quando ele favorece um dos extremos, ela é uma seleção direcional, ok? Quando a seleção é diversificadora, ela está favorecendo os extremos, em restrição ao intermediário. Então, ela está favorecendo a população A e B, mas não está favorecendo a população AB, tá? Ela está favorecendo o gene A e o gene B, mas não está favorecendo o cruzamento entre esses 2 genes. Então, isso é uma seleção diversificadora. Ela favorece os 2 extremos ao mesmo tempo, tá? Ou ela é uma seleção estabilizadora, onde ela favorece apenas os intermediários, ou seja,
aqueles que possuem as características intermediárias. Então, as formas de atuação da seleção natural, elas podem ser direcionais, quando favorecem os extremos, diversificadoras, quando favorecem ambos os extremos ao mesmo tempo, em detrimento das formas híbridas ou intermediárias, ou podem ser estabilizadoras, quando elas favorecem apenas os intermediários. Tá certo? Seleção feita pelo homem também é uma seleção, tá? Que a gente chama hoje de seleção artificial. Os homens também fazem seleção. Um exemplo disso é o que a gente tem feito aí com os cães, tem feito com as plantas, tem feito com os animais de produção, tá? Então, o homem tem feito seleção artificial, que não é a seleção natural, tá? Então, o que é, professor, essa seleção artificial? É o fato de você cultivar e manter vivos aquele gado que é bom de corte, que é bom de leite. É você produzir aquela variedade de milho, tá? Que ela tem um retorno comercial mais rápido. É você produzir uma raça de cão ou de gato que é comercialmente válida, tá? É você tomar um remédio para não morrer do coração ou não morrer de pressão alta ou pressão baixa. Então, tudo isso é seleção artificial. A nossa espécie, pessoal, ela tem a capacidade de driblar as forças da seleção natural. Então, por que a nossa espécie tem perdurado ainda durante muito tempo? Porque nós temos a capacidade de driblar, em alguns momentos, a seleção natural. Então, o fato da gente ter os médicos, conseguir organizar e produzir nossos próprios alimentos, o fato de nós não termos predadores, a nossa espécie praticamente não tem predadores no ambiente natural. Então, isso, lembrem-se do ambiente natural. O rato pode ser comido pela cobra, que pode ser comida pelo gavião. No ambiente natural, a gente tem esse ciclo trófico, tá? Que é um exemplo clássico da força de seleção. A nossa espécie, ela consegue driblar tudo isso, tá certo? Então, nós somos organismos que conseguem produzir ou desencadear seleções artificiais, tá? E isso tem explicado por que nós estamos ainda sobrevivendo durante muito tempo. Mas a seleção natural, ela tem agido na nossa espécie. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, os abortos, tá? É uma força de seleção natural na nossa espécie. A capacidade cada vez mais recorrente das fêmeas não conseguirem realizar parto normal é uma força de seleção atuando na nossa espécie. Se a gente não tivesse desenvolvido a obstetrícia, não tivesse desenvolvido a medicina, aquelas fêmeas que não conseguissem ter um parto normal morreriam e levariam juntos seus descendentes, tá? Então, vocês conseguem entender que em ambiente natural essa espécie não seria viável, tá? Então, percebam isso. Devido à seleção artificial, a gente consegue driblar, tá, as forças de seleção natural. Driblar. Mas, em alguns momentos, a força de seleção natural ela está agindo constantemente sobre a nossa espécie, promovendo mudanças, tá certo? E aí, nós, homens, né? Nós, homens, quando eu digo homens, o Homo sapiens, a espécie, ela realiza endocruzamentos e forma híbridos conforme o seu interesse. Aí a gente olha mais para o ponto de vista agropecuário, que é onde é mais nítido essas forças de seleção. Mas ao longo do tempo a gente termina fazendo seleção artificial em tudo, até nas reproduções que a gente vai ter, né? Geralmente a gente procura a mais bonitinha ali para namorar dentro da população. A menina procura o mais bonitinho para namorar dentro da população. Então isso é seleção artificial, tá? Você não faz uma escolha aleatória, tá? Nós temos direcionamentos. Então, isso é seleção artificial, tá certo? Então, o endocruzamento, como a gente já falou, é uma simulação de seleção direcional, onde você tenta colocar indivíduos de uma espécie para reproduzir entre si, quando você tenta produzir características específicas. Por exemplo, o que acontece aí com o gado leiteiro, o gado de corte, o milho ligeiro, tá? O feijão de arranque, que tem produção ligeira e alto potencial nutritivo. E a formação de híbridos
quando você pretende, né, apresentar algumas características ou novas características no ambiente, por exemplo, com os cães, né? Se mistura muito as raças de cães. Então, isso é um mecanismo de hibridização. Se mistura muito os vegetais, né? A fim de colocá-los adaptados a novas regiões, a novos ambientes, para que eles produzam nos mais diversos climas e condições de solo diferentes. Então, isso é hibridização. E é seleção artificial, né, promovida pelo homem. E aí a gente vai falar agora de isolamento reprodutivo, que atua sobre a variabilidade genética, tá? O isolamento, pessoal, ele acontece quando duas populações estão impedidas de trocar genes entre si. E aí elas podem acontecer de duas formas, tá? Elas podem acontecer por alopatria, quando os indivíduos que habitam áreas geográficas diferentes, onde não há contato entre os machos de uma população com as fêmeas de outra população. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor, tá, que nós moramos todos no mesmo vilarejo ali. E aí ocorreu uma enchente, tá? E aí passou um rio bem largo no meio do vilarejo, isolando uma metade do vilarejo da outra metade do vilarejo. Então, esse rio passou a ser uma barreira geográfica. O pessoal que está de um lado não consegue cruzar o rio para ir para o outro lado, tá? Então, quem ficou em cada um dos lados vai reproduzir entre si. E aí, ó, ao longo de milhares e milhões de gerações, tá? Essas populações podem dar origem a grupos ou indivíduos diferentes que vão passar a não reproduzir entre si, tá? Então, por que hoje a gente tem vários tipos de felinos, vários tipos de gato do mato, vários tipos de raposa, tá? Que geralmente não têm preferência para reproduzirem entre si dentro do ambiente natural? Porque eles se isolaram por alopatria, tá? Geograficamente dentro do ambiente natural. Então, eles passaram, né, a interagir apenas entre si, tá certo? E preservar as características genéticas entre si, tá? E existe outro tipo de isolamento reprodutivo que a gente chama de isolamento simpátrico, que são indivíduos que habitam a mesma área, mas, entretanto, não ocorre trocas gênicas entre eles, o que significa que são de espécies diferentes. O que é o isolamento em populações simpátricas? São aqueles indivíduos que estão no mesmo ambiente, mas eles não se reproduzem entre si. Mas por que, professor? Porque são tempos sazonais diferentes. Por exemplo, a fêmea entra no período reprodutivo diferente do macho. O tempo de cio, a sazonalidade é diferente. Então, eles vivem juntos, mas eles não conseguem se reproduzir porque eles estão em tempos de maturação fisiológica diferentes. Então, há interação física entre eles, mas não há reprodução, tá? Porque ou o ovócito da fêmea não está pronto, ou o espermatozoide do macho também não está pronto, tá? Então, a gente chama isso de isolamento simpátrico. Então, é só lembrar, alopatria, lembra da geografia, estão em lugares diferentes, tá? Simpatria, estão no mesmo lugar, mas os eventos fisiológicos, o cio, é diferente, e aí não há essa reprodução, tá? Cita um exemplo bom de simpatria. Por exemplo, existem animais que em cativeiro não se reproduzem. Muito bem, Leana, você falou disso. Tem animais que em cativeiro não se reproduzem, tá? Eles até tentam, mas não se reproduzem, tá? Por quê? Porque o cio da fêmea é diferente do macho, e assim sucessivamente. Ou fisiologicamente, ambos não estão maturados. Então, isso é simpatria. Tá bom? Em alguns casos também, a gente tem aquele caso da esterilidade, né? Que são organismos que até tentam se reproduzir, mas não produzem descendentes férteis. O caso mais clássico disso que a gente tem é aquele caso lá do equino, né? Que cruza, né, com o jumento e dá origem à mula, tá? Então, por exemplo, o jumento e a égua, quando cruzam, eles têm a mula, né? A égua fica grávida e se tem a mula. Só que a mula, ela é estéril. Então, eles não podem ser considerados da mesma espécie porque há um descendente,
mas esse descendente é estéril, ele não consegue se reproduzir, nem gerar descendente fértil, tá? E aí, quando a gente vai falar lá de simpatria, ó, a gente vai falar dos diversos mecanismos de isolamento que podem surgir lá na simpatria. Um deles é os pré-zigóticos, quando o isolamento impede que ocorra a fecundação entre gametas masculinos de uma espécie e os femininos da outra. Então, vamos lá. Os organismos estão no mesmo ambiente, eles tentam se reproduzir, mas os seus zigotos não se fecundam, tá? Seus gametas não se fecundam. O espermatozoide e o ovócito não conseguem fecundar, porque eles estão em tempos de maturação diferentes. E é o que a gente, em algumas espécies, chama de cio ou de libidos diferentes, tá? E os mecanismos pós-zigóticos, quando a fecundação até acontece, mas o descendente não passa seu gene para frente. Lembra do caso da mula, tá? Que os equinos se reproduzem, mas eles geram uma mula e a mula é estéril. Então, a mula não vai conseguir deixar, tá, um descendente fértil na população. Então, não é considerado espécie, porque aquela hibridização vai morrer com a morte daquela mula. Vai encerrar com a morte daquela mula. Tá certo? E os mecanismos, pessoal, de isolamento, eles podem ser mecânicos, comportamentais, temporais, ou por morte dos gametas. Mecânico quando há incompatibilidade das estruturas sexuais, tá? Então, é tipo assim, botar um cavalo para reproduzir com um frango. Então, mecanicamente, não dá certo, tá certo? Comportamentalmente, quando as atividades de comportamento ou de ritual são completamente diferentes. A gente sabe que alguns organismos, para se reproduzir, eles precisam ter ali o que hoje a gente chama de uma forma muito bonita de dança do acasalamento. Então, algumas espécies precisam de rituais, né, ou seja, de comportamentos próprios para a reprodução. Sem isso, não tem como. Então, espécies que não são a mesma, elas não vão ter esses comportamentos que combinem, e aí não vai haver a reprodução, tá? Temporalmente, fator de maturação, fator de cio, tá? E a morte dos gametas, quando os gametas são inviáveis, tá certo? Quando, por exemplo, eu pego aí, sei lá, dois organismos que até consigam cruzar, tá bom? Então, vamos ver aí vamos supor que um coelho e um gato consigam cruzar, tá? Esses gametas vão morrer. Por quê? Após esse cruzamento. Porque os gametas masculinos do coelho e os gametas femininos do gato não vão conseguir fecundar, então isso vai gerar a morte dos gametas e não vai dar origem a um novo indivíduo. Então, lembrem-se que existem diversos tipos de mecanismos, tá bom? Que podem influenciar na reprodução ou não dos organismos, tá certo? O Fabrício diz, pavão macho tem um tipo comportamental, provavelmente, Fabrício, considerando que eles têm todo um ritual, né, para apresentar a reprodução. A fêmea e o macho geralmente incha o peito, né, abre lá toda as suas penas de cauda, então isso é considerado um ritual, tá bom? E aí a gente já explicou os isolamentos mecânicos comportamentais, temporais e de morte dos zigotos, tá? E aí, para fechar nossa aula, os mecanismos pós-copulatórios ou pós-zigóticos, né? Que é a inviabilidade ou fraqueza do híbrido, a esterilidade do híbrido, como acontece com a mula, tá? Ou mortalidade do zigoto, como acontece na maioria dos organismos de espécies diferentes. Então, cientificamente falando, pessoal, isso é evolução, tá? Então, evoluir é mudar, e os organismos, ao longo de milhares de anos, desde a origem do planeta até agora, né, sofreram diversas mudanças, originando diversas espécies diferentes. Não quer dizer que uma única espécie deu origem a todas as outras de hoje. Não. Populações. Não pense num indivíduo, numa pessoa. Pense na população, tá? Biblicamente falando, Adão e Eva não eram um casal, era uma população de homens e de fêmeas, tá? Que foram se reproduzindo e dando origem aos diversos povos que existem hoje no mundo. Sim, meu amigo, ciência e evolução, ciência e religião falam a mesma linguagem, ao contrário do que muito se pensava, tá? Só que são a mesma linguagem apresentadas em contextos diferentes, tá certo? Então, o que hoje nós conhecemos por religião argumentada em arquivos, e o principal deles, o bíblico, né?
eles foram escritos em condições diferentes, em que idiomas tinham significados até então um pouco diferentes do que são hoje. Mas eles diziam a mesma informação do que a gente tem hoje, com o que a gente chama de ciência moderna, tá? Só que com uma abordagem um pouco diferente, com base em uma outra tecnologia que não se tinha na época, tá certo? Então, Adão e Eva, um casal, uma população, que deu origem a todos os povos, tá? E Deus disse que haja luz no mundo e houve luz sobre a terra. E ele começou a criar as primeiras formas de vida, de vegetais, de animais, e ele viu que aquilo tudo era bom. E eles cresceram, frutificaram, tá? E multiplicaram, habitando toda a terra. Então, a evolução explica tudo isso, claro que não no intervalo de 7 dias, mas provavelmente de 7 eras geológicas, tá certo? Então, somos futuros professores de biologia e que temos a missão de desmistificar, tá? Essa má relação em que muitos pensam que existe entre ciência e religião. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela paciência de vocês, tá? Estou aqui à disposição e a gente vai tirar nossas dúvidas agora, meus queridos. Temos aí 20 minutinhos para tirar dúvidas, tá bom? Vocês podem ativar o microfone, levanta a mãozinha aí, vai ativando o microfone e a gente vai conversando sobre as dúvidas. Professor, essa aula vai estar disponível no YouTube?